vota o PSDC, como vota o PEN, PTC, PRTB, como vota o PSOL. Presidente, o PSOL já tem uma posição clara em relação a essa matéria. Eu vou aguardar Um pouquinho aí, o a deputado. fala dos parlamentares. Há um orador na tribuna, gente, por favor. O PSOL já tem, deputado Pastor Eurico, uma posição clara em relação a essa matéria. E eu repito aqui, com muita tranquilidade e firmeza, somos sim contra todo e qualquer tipo de manifestação que tenha caráter e natureza machista. Mais do que isso, somos todo e qualquer tipo de articulação que tem exatamente como objetivo fazer com que as mulheres não sejam ouvidas nos espaços de poder em relação aos mais diversos temas. Somos por um parlamento plural, contra todo e qualquer tipo de discriminação. Nós fazemos essa defesa de direito de forma bastante enfática. Exatamente por esse motivo, o PSOL vota não. Como vota o governo, como vota a minoria. Mais um registro nesta casa, senhor presidente. A primeira vez que eu vi um direito de resposta por afetividade. Parabéns a Vossa Excelência. Muito bom, ao deputado Eduardo Bolsonaro. E quando eu falo afetividade, eu me lembro da comissão que discutimos aqui o ano passado, quando se discutiu aqui a pensão homoafetiva. E eu fiz uma proposta ao proponente, faz o seguinte, tira o homossexual e coloca a pensão por homoafetividade. Não aceitou, porque disse, não, porque vai ter primo tá aí, não vai pagar. Eu não entendo, é o mesmo grupo que hoje defende a afetividade. Puxa vida, é interessante isso aí. Por isso, senhor presidente, nós votamos sim, senhor presidente. Em votação, quem estiver de acordo com o texto do relator permanece como está. Com os votos contrários do deputado Glauber, da deputada Érica, está mantido o texto. Temos ainda mais um destaque, e esse, graças a Deus, é o último. Mas antes, tem um requerimento de adiamento que está prejudicado porque nós já estamos em processo de votação. É da deputada Maria do Rosário, portanto, estou declarando prejudicado o requerimento. O requerimento também proposto pela deputada Érica Cocai também está prejudicado pelo mesmo. Da verdade, pois é, o que foi o anterior. Senhor presidente, me permite contraditar? Pois não, querida. De qual dos... A senhora quer contraditar qual dos... O primeiro que o senhor indeferiu, o outro eu não sei ainda. Pois não. O primeiro, senhor presidente, o senhor está dizendo que já está em processo de votação, não desse último destaque. Esse último destaque, nós não começamos ainda o processo de votação. Então, portanto, senhor presidente... Deputada, o destaque é matéria acessória, está rejeitado. Vamos partir para o seu requerimento agora. Senhor presidente, o senhor me permite contraditar? Permite. E permite fazer uma contraposição à sua posição? Acessória. Permite. Eu só tenho um minuto para contraditar. Vamos lá. Senhor presidente, nós estamos solicitando o adiamento da votação de um destaque específico. Nós não estamos nos referindo aos destaques que já tiveram a sua votação concluída, obviamente. Então, portanto, não há intempestividade no destaque. Agora, se existe uma condução que busca cessear o processo de discussão e cessear os argumentos e cessear o próprio regimento, até porque nós acabamos de ter um direito de resposta que fere o regimento. Porque eu não tenho o direito de resposta em função do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha tia e tal, ter sido citado. Então, portanto, senhor presidente, aliás, eu até solicitaria direito de resposta também, porque fui citada várias vezes, de forma jocosa algumas vezes, de forma ofensiva outras vezes, com distorção das minhas próprias ideias. Acabou o tempo aí, senhor presidente.
Concluiu. Deve ser efetividade partidária agora. Gente, por favor, vamos com calma. Deputada, concluiu o Senhor tempo. presidente. Eu vou rejeitar o requerimento. Sim, o senhor está rejeitando o requerimento. Primeiro, sim. E eu estou pedindo direito de resposta. Eu já lhe porque dei. fui... Deputada, não, o senhor me deu o direito de contraditar. Deputada, eu não vou lhe dar a palavra mais, eu vou botar em votação. Eu estou pedindo direito de resposta, porque eu fui citada 2 vezes, presidente. 2 vezes. O requerimento, o segundo requerimento, que a deputada Érica Cocai assina, a nossa assessoria diz que está prejudicado por conta de que a votação dos deveres são matéria acessória, matéria principal, que já está em processo de votação. Portanto, está rejeitado e vamos, portanto, à votação do próximo destaque. Mas, se é favor, presidente, gostaria de me inscrever, viu? Sim, sim. Destaque de número 3. Requeiro nos termos do artigo 161, combinado com o artigo 117 do regimento interno da Câmara, destaque de votação do artigo 9º. Para encaminhar contra o destaque o deputado Marcos Rogério. Carimbão vai falar contra Marcos Rogério e Carimbão. A favor, fala primeiro a favor, presidente. Primeiro a favor. Érica e o deputado Glauber. Vossa Excelência tem a palavra. Ok. Ok. Senhor presidente, todos os destaques para a votação em separado que nós temos tentam desfazer aquilo que é a ideia central do Estatuto da Família. E como já disse, reitero, o Estatuto da Família reproduz aquilo que é a essência do texto constitucional. É a nossa Constituição que estabelece o conceito de família. E as garantias à família também estão previstas na Carta Republicana. Eu disse agora há pouco, e reitero, querer atribuir à família a pecha de palco ou cenário de violência para desqualificá-la ou para tentar desconstruir a família é algo que me parece extremamente incorreto. Família é base fundamental da sociedade. Defender a família significa defender a vida. E agora há pouco eu vi algumas pessoas indo contra esse conceito, ao argumento de que é uma defesa machista, ao argumento de que é uma defesa do outro em relação a aquele ou aquela. Senhor presidente, não acho adequado. Defender a família significa, sim, na essência, defender a vida, porque não há família sem vida. O direito de existência, porque não há família e não há sociedade sem existência humana. Deputados, senhoras e senhores, as mulheres brasileiras não defendem a cultura da morte, porque quando alguém aqui sustenta essa tese, parece querer colocar nas mulheres a defesa do homicídio, que parece querer colocar nas mulheres a defesa do assassinato de crianças inocentes, parece querer colocar nas mulheres uma bandeira empunhada, sim à morte e não à vida. Não é isso que eu vejo nas mulheres. Vejo nas mulheres alguém que tem, assim, a capacidade de defender a vida, entregando muitas das vezes a sua própria vida para defender a vida de uma criança, muitas das vezes no seu ventre. Então não queiram colocar a pecha de que as mulheres são defensoras do direito à morte, ao sacrifício de crianças, o aborto como direito, porque não são assim as mulheres brasileiras. Todas as pesquisas de opinião feitas de âmbito nacional, todas elas, me apresentem uma em que as mulheres majoritariamente defendam a autonomia do corpo para sustentar a tese do aborto. Apresentem uma pesquisa para mim. As mulheres não são abortistas no Brasil. As mulheres defendem a vida, defendem a família. Não há ninguém mais nesse planeta que defende mais a família do que a mulher. É da natureza dela. E é natural que a mulher defenda a vida, porque essa graça de gerar, de dar à luz, só a mulher tem. Então eu fico, assim, quando eu ouço argumentos dizendo que
É questão machista? É questão de intervenção no direito do outro? Veja, a Constituição Federal estabelece a proteção absoluta da vida, quando ela estabelece a vida como um bem jurídico inviolável. Inviolável. Ah, não, mas essa proteção é a partir do nascimento. O nascimento é apenas um acontecimento. A concepção é apenas um acontecimento. Nasce com vida ou nasce sem vida. É um acontecimento. Mas a vida é pré-existente, desde a concepção. Então não queiram trazer para dentro do discurso, para dentro do debate do Estatuto da Família, a pecha de que as mulheres brasileiras são abortistas, são contra a vida. As mulheres brasileiras são a favor da vida, são a favor da família. Há exceções? Claro que há exceções, como há nesse debate democrático que nós estamos fazendo. Há exceções. Mas a maioria das mulheres brasileiras, meu caro Carimbão, são defensoras da vida. E as crianças que estão nos ventres das mães, elas não têm a possibilidade de pegar o microfone para dizer não à morte, sim à vida. Mas eu e você que estamos aqui, se elas não podem gritar, gritemos nós, não à morte, sim à vida. Não à morte, sim à vida. E defender a família é defender a vida. Portanto, não ao destaque, sim à manutenção do texto. Para encaminhar a favor do destaque, o deputado Glauber tem a palavra. Presidente, eu, até dialogando aqui com o deputado Marcos Rogério, eu acho que ele não fez a leitura desse destaque, ou estava ainda discutindo o destaque anterior, que tem o direito de fazê-lo, tem a liberdade de fazê-lo. Mas eu quero aqui ter a oportunidade de dialogar com ele sobre esse tema também. Para mim, qual é o mundo ideal? O mundo ideal é aquele em que a gente tem um parlamento plural. Um parlamento onde os direitos de todos possam estar representados. O mundo ideal, para mim, e alguns dos senhores com certeza já passaram pela administração municipal, é aquele onde os poderes, os governos, seja o governo central, os governos estaduais ou os governos municipais, eles possam claramente auxiliar e dar o respaldo do direito para as famílias, para que elas possam realizar, por exemplo, o planejamento familiar. O mundo ideal, para mim, é exatamente aquele onde haja garantia de direitos. O mundo ideal, para mim, é aquele onde as mulheres possam ser respeitadas em toda e qualquer tipo de discussão. E que a nossa visão não seja única e exclusivamente aquela arrogante de quem, como homem, estabelece o que deve ser feito ou o que deve ser realizado. No mundo ideal, para mim, porque essa é também uma questão que em todos os temas que a gente está discutindo tem que ser colocados, em primeiro lugar, o direito de todas as crianças, de todos os adolescentes, inclusive, e claro, daqueles oriundos de relações homoafetivas, sejam respeitados. No mundo ideal, para mim, e que eu espero que seja aquele para o qual a gente avance, a gente precisa ter, sim, o respeito e a garantia de direitos, fazendo, inclusive, com que a Constituição Federal seja respeitada no seu princípio da dignidade da pessoa humana. Eu quero ter a oportunidade, e no mundo ideal, que a gente respeite o direito de todos. No mundo ideal, eu não quero ver nenhum tipo de prática que queira esmagar simbolicamente os direitos, nem das mulheres, nem dos gays. Eu quero ter a oportunidade de viver num mundo onde não exista liderança política que possa estar exercitando, como se um direito fosse, e não é, a possibilidade de que haja um incentivo a qualquer tipo de ação de violência contra as mulheres.
No mundo ideal, eu quero uma escola que seja plural. Uma escola, e aí já falo do destaque, que não seja a visão de Vossa Excelência ou a minha visão que prevaleça, mas que seja a visão que garanta os direitos também daquelas crianças, inclusive o direito à informação. No mundo ideal, presidente, eu quero ter a oportunidade, e espero que a gente possa pelo menos caminhar para ele, de nos respeitar nas nossas diferenças. No mundo ideal, eu não quero ver também nenhuma religião tendo a oportunidade ou a possibilidade de ser discriminada com o Estado laico, mas com que cada um possa, sim, exercitar o seu direito de fazer parte de uma igreja. Eu quero ter a oportunidade no mundo ideal de respeitar o direito de todos. Agora, não posso, numa visão como essa que está sendo colocada aqui, estabelecer como se a gente fosse ter uma visão que é, com todo respeito, estreita, uma visão que não tem a natureza plural e diversa do Brasil, como se da população brasileira toda fosse e como se de todos os cristãos fosse. Não é. Não é verdadeiro. Ou seja, a gente precisa avançar para um respeito a todas as visões. Agora, o respeito não quer dizer que cada um de nós tenha o direito de massacrar, seja fisicamente ou simbolicamente. Exatamente por isso, nesse destaque, o PSOL orienta e vota pela modificação do texto do relator. Contra o destaque, deputado Carimbão. Senhor presidente, senhor relator Diego Garcia, companheiros e companheiras deputados. A Câmara Federal, o Congresso Nacional, votou contra ideologia de gênero. Foi a nós, deputados e senadores, otorgado pela população brasileira, o direito de representá-los. E aqui em discussões, no PNE, no Plano Nacional de Educação, nós assumimos a posição, por grande maioria, de tirar do texto a palavra ideologia de gênero. Votado pelo Congresso Nacional, sancionada a lei pela Presidente da República, o Ministério da Educação, os conselhos, começa a levar para as escolas a discussão daquilo que nós tiramos aqui, que fomos eleitos pela sociedade. Conselho, ele não pode transgredir, ultrapassar os limites nossos. Muito bem. O que é que o relator colocou no artigo 9º? Nada mais é, no seu parágrafo único, a convicção de ter capto que precede sobre aqueles estabelecimentos em programas oficiais públicos ou privados, quanto relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Ou seja, está dizendo mais uma vez aqui agora o que nós dissemos no PNE. Não é dado o direito aos órgãos públicos a fazer uma coisa com o Pero Glauber. É verdade. É informação. A outra é formação. Vamos separar aqui as coisas. Sua Excelência, meu companheiro Glauber, colocou claramente. Todos têm direito à informação e deve ter. Agora, eu como deputado eleito pela sociedade, eu não vou dar prerrogativas a um professor na sala de aula para formar o meu filho como ele quer. Quem forma o meu filho, claro que a sociedade, o mundo, mas eu como pai, a minha esposa como mãe, dá orientação. Ele segue se quiser. Agora, eu autorizar a um professor dizer, você é meu filho, aí não dá. Aí eu, como deputado, não estou disposto a dar prerrogativas à educação, a fazer esse tipo de formação. A formação pedagógica, perfeitamente. Agora, a orientação sexual, para dizer a ele, meu filho, você vai ser o que você quiser. Meu filho, você... Não, aí vem devagar. E aí eu compreendo perfeitamente. E tem pessoas que defendem isso? Tem. E é legítimo de alguém defender? É. O Congresso é que vai decidir. Já decidimos lá atrás, quando votamos contra a ideologia de gênero. E para mim esse artigo nada mais é
do que reforçar o que votamos aqui em momentos anteriores, tirando a ideologia de gênero no PNE. Porquanto, com muita convicção, nós votamos pela manutenção do texto. Para encaminhar a favor, deputada Érica Cocai. O primeiro aspecto é que, aqui já foi dito, concepção para nós. Não existe concepção para nós. Eu estou me referindo à discussão anterior. Não existe concepção para nós ou para o outro, enfim. Nós precisamos estabelecer exatamente quando é que se concebe ou quando é que a família é concebida. A família, que nós estamos falando de identidade familiar. O segundo aspecto é que já foi bem abordado pelo deputado Bacelar, que nós não podemos ter o direito à saúde, à educação para apenas um tipo de família. Aqui se fala muito em amor, o direito à vida. E o direito à vida está sendo solapado das famílias homoafetivas. Está sendo solapado. Porque aqui está se dizendo que as famílias, os mais de 30% de arranjos familiares, que não estão incluídos nessa definição de família, não apenas as famílias homoafetivas, que essas famílias não têm o direito, como têm as outras famílias, a educação, a saúde, enfim, a todos esses direitos assegurados, são direitos inerentes ao ser humano. Dizer que a Constituição veda ou estabelece o arranjo familiar é um outro absurdo. A Constituição assegura a união homoafetiva que até então não era assegurado entre homens e mulheres e depois interpreta alargando para as relações homoafetivas também, a partir da interpretação do Supremo. Então não existe aqui restrição de direitos. Eu fico me perguntando muitas vezes como é que se quer construir um Estatuto da Família que retira direitos. Retira direitos. Nenhum de nós foi eleito para retirar direitos de quem quer que seja. Para retirar direitos, nenhum de nós foi eleito. Nós fomos eleitos para assegurar direitos. E direitos de forma vasta e de forma larga. E aqui nós temos um artigo que simplesmente anula a lei de diretrizes básicas. Anula a formação curricular da escola. Quando aqui se fala que a família tem o direito de colocar a sua concepção religiosa dentro da escola, para poder ali fazer a educação sexual, moral e religiosa. Educação religiosa é optativa. Ela é optativa. Então, se a família quiser fazer a sua orientação ou ter educação religiosa, ela pode tê-lo, mas ela é optativa. Ela não é obrigada. Mas quando se fala em educação sexual, nós não estamos falando de orientação sexual. Nós não estamos falando de identidade de gênero. Até porque nem a escola, nem a família estabelece as identidades de gênero. Identidade de gênero é como você se percebe, é como você é percebida, é como você se coloca no mundo. Portanto, nós, mulheres, não somos discriminadas porque nascemos mulheres. Nós somos discriminadas porque se fez uma concepção e uma identidade de gênero de que as mulheres são subalternas, de que as mulheres são mais frágeis, de que as mulheres não têm decisão, não têm inteligência. Essa é uma construção de gênero, uma construção do gênero. Por isso nós somos discriminados, pela construção de gênero que foi feita no que diz respeito às mulheres. Então, portanto, mas nós não estamos falando disso aqui. Não é nem a família, eu repito, nem a família, nem a escola que estabelece as identidades de gênero de cada uma e cada um, ou estabelece orientações sexuais. Nós estamos falando aqui de educação sexual e educação moral. Nós estamos falando aqui do direito das pessoas terem informações. Eu tive, na minha infância, educação sexual dentro da escola ministrada por uma freira, e foi extremamente importante ter todas as informações. Mas nós temos um nível de fundamentalismo nesta casa de pessoas que acham que não tem que ter planejamento familiar. De pessoas que acham, deputados, que acham que planejamento familiar é inserir ou ingerir sobre algo que é divino e que um ser humano não pode ser planejado. Nós temos aqui deputados que são contra os contraceptivos, a pílula do dia seguinte para as mulheres vítimas de estupro, para que elas possam impedir uma gravidez que a legislação assegura que ela pode interromper depois. Então, veja, esse nível de concepção religiosa,
concepções religiosas não podem solapar a lei de diretrizes básicas, não pode solapar o direito à informação e serem impostos, porque aqui tem razão o deputado Chico Alencar quando diz que nós vamos discutir o criacionismo. Nós vamos discutir o criacionismo. Darwin será impedido de ser ministrado nas escolas, porque Darwin vai contra a lógica criacionista. É isso que está dado aqui. Isso, obscurantismo. Obscurantismo é fazer com que a educação ela se vergue a uma lógica fundamentalista obscurantista. Isso significa fogos inquisitórios. Inquisitórios que martirizaram milhões de mulheres, milhares de mulheres na nossa sociedade, na nossa humanidade. Para orientar a bancada pelo prazo de 1 minuto. Lembrando que quem vota sim, vota pela manutenção do texto, portanto, com o relator. Quem vota não... Essa é a última votação, É a última votação. Portanto, como vota o PMDB? Como vota o PT? Senhor presidente, nós temos uma clareza muito grande. O universo da escola não é um universo para que você possa, ao romper a laicidade do Estado, permitir que ali as concepções religiosas sejam ministradas como se ciência fosse. Penso eu que a religião é fundamental para o ser humano. É fundamental. É a forma dela transcender, o ser humano transcender, de buscar as soluções ou as respostas para os mistérios da vida. Mas a ciência também é fundamental para o ser humano. Quando a religião colide com a ciência e a religião tenta suplantar, solapar a ciência, a humanidade vivencia períodos obscurantistas. Todas as vezes em que se tentou solapar o desenvolvimento científico, se estabeleceu uma lógica obscurantista. Nós não queremos que essa lógica obscurantista da religião sobrepor a ciência, porque ambas são importantes para a humanidade, ela possa inaugurar uma lógica obscurantista que nós sentimos de forma concreta nesta casa. Como vota o PT, deputada? O PT, portanto, senhor presidente, vota com o destaque. Vota contra pela retirada. Vota não. Vota não. Como vota o PSDB? Senhor presidente, manter o texto é prestigiar a família, é prestigiar os pais, prestigiar direitos e deveres dos pais, que está consagrado no Código Civil brasileiro, o chamado pátrio poder ou poder de família. Isso aqui não é papel da escola, por isso que já o constituinte originário, em relação à educação religiosa, assegurou a matrícula facultativa, apenas facultativa. Ora, falar de valores, de moral, é falar de valores, de princípios da vida privada. Cabe aos pais e na escola, não cabe ao Estado fazer isso, isso cabe aos pais. Essa lógica de subtrair o texto é querer subtrair dos pais o papel sagrado que eles têm, da formação, da educação, da orientação aos filhos. É a lógica de contra a família. Nós somos a favor da família, por isso somos a favor da manutenção do texto. Como vota o PP, como vota o PR? Como vota o PSD? Senhor presidente, me recordo muito do Porto Seguro que sempre tive em relação à minha família, a concepção de uma mãe, de um pai presente, e eu gostaria de dizer o quanto realmente eu fiquei acompanhando esse período da elaboração de 6 meses que nós tivemos aí da estruturação do Estatuto, do projeto de lei do Estatuto da Família. Eu confesso que eu não sou um fundamentalista, sou um católico, mas eu não sou um fundamentalista ferrenho em relação às ações. Sou realmente uma pessoa que vim com um interesse muito grande de que eu pudesse visualizar essas ações. Então, parabenizo ao deputado Diego Garcia em relação ao relatório. Mas gostaria de dizer o seguinte, que todas as vezes que cito até o deputado Glauber, sempre prestei muita atenção nas suas falas dentro do plenário, mas gostaria de dizer, por exemplo, o que foi feito durante o período, deputado Glauber, que eu não tenho uma convicção tão forte assim, e vim mais para realmente criar, para que eu pudesse ter o entendimento, tá,
das suas convicções. Quantos requerimentos o senhor apresentou realmente para que nós pudéssemos discutir? Eu vi que várias situações o senhor colocou em relação, Vossa Excelência colocou em relação às pessoas que tinham que ser ouvidas. E eu não me lembro de ter visto algum requerimento, não sei se isso realmente ocorreu, e ninguém me pediu para falar isso, eu estou falando, porque durante todo o período eu acompanhei e gostaria de saber realmente quais foram as defesas dentro da sua convicção dentro da comissão que foi exposta. Por esta razão, de ter esse entendimento de tudo que eu vi, do que foi elaborado e o relatório, o PSD vota sim. Presidente, eu tive meu nome citado, eu não vou polemizar, mas eu queria já dar a resposta de antemão para dizer o seguinte. Todas as minhas posições aqui não são posições única e exclusivamente de natureza individual. Existe um acúmulo, inclusive, partidário de tudo aquilo que, independentemente da minha presença física, mas daquilo que o pessoal já vinha construindo, inclusive de crítica a ações da própria comissão. Então, eu não falo aqui única e exclusivamente pela atuação pessoal, eu falo por uma posição partidária de acúmulo e de vivência de tudo que vem acontecendo, respeitosamente, mas com toda firmeza. PSB. Senhor presidente, PSB encaminha. Eu quero começar dizendo que parabenizo essa comissão, estamos chegando ao final desses trabalhos, parabenizar a coragem dessa comissão em romper com esse muro desse governo totalitário, marxista, ditatorial, que tem feito tanto mal ao nosso país. Essa comissão conseguiu romper essa muralha em defesa das nossas famílias. Então, antes de mais nada... Eu quero ouvir o deputado Flavinho, não estou ouvindo, não. Senhor presidente, eu procuro ser muito respeitoso com todos aqueles que falam. Gostaria também de contar com o respeito e atenção de todos aqueles. Peço que seja refeito o meu tempo também. Senhor presidente, mais uma vez eu quero parabenizar essa comissão pelo trabalho feito, por ter rompido esse muro desse Estado marxista, totalitário, ditatorial, que tem feito tanto mal ao nosso país, às nossas famílias, às nossas crianças, à nossa economia e a tudo aquilo que nós temos visto, a nossa política. Então, primeiro, parabéns a essa comissão que encerramos esses trabalhos aqui, vencendo hoje, nesse dia especial, repito, o dia do Nascituro. Então, mais uma vez, quero me posicionar também favorável ao relatório do nobre relator Diego Garcia e parabenizar mais uma vez toda a comissão. PTB, Democratas. Presidente, o Democratas, ele encaminha sim, e principalmente porque reconhece que o Estatuto ele não tira o direito de nenhuma família, ao contrário, o Estatuto ele vem corrigir um atropelo que aconteceu pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da sua interpretação, legislando em causa própria e não ouvindo esta casa. Então, essa é uma correção para garantir os direitos da família e não é um estatuto que exclui absolutamente nada. Eu acho que a partir desse marco regulatório da família, aí sim, nós vamos começar a construir e dar o direito dos novos arranjos de família serem discutidos após aquilo que a nossa Constituição nos garante. Como vota o PRB? Senhor presidente, há uma máxima que cabe muito bem na interpretação do artigo 9º. Os pais educam, a escola ensina e instrui. A educação primeira base é dos pais. E como bem disse o nobre deputado João Campos, este artigo, ele vem para coroar, defender e prestigiar os pais no seu dever de educar os seus filhos conforme suas concepções. Portanto, o PRB vota sim. Até porque, senhor presidente, temos matérias semelhantes nesta casa tramitando, como o projeto Escola Sem Partido, onde há algo muito interessante, que é a defesa do debate plural e não unilateral de correntes políticas nas escolas e universidades. Inclusive, o deputado Diego Garcia, relator da matéria, o deputado Isalci, o autor do PL 867. Portanto, o PRB vota sim, porque tal artigo prestigia os pais na educação de seus filhos. Como vota o PDT? Senhor presidente, sabe por que esse artigo 9º e seu parágrafo deve permanecer? É porque nessa casa tem um projeto de lei de número 5002 de 2013, que diz o seguinte, que toda pessoa maior de 18 anos poderá realizar intervenções cirúrgicas totais ou parciais de transexualização. E o parágrafo 2º, em todos os casos, a pessoa que ainda não tenha 18 anos deverá contar com a assistência da defensoria. Sabe o que significa isso? Que uma criança
tem a possibilidade, ainda que os pais não queiram, ainda que a família não queira, de fazer uma cirurgia de transexualização, de mudança de sexo. Eu não quero que na escola uma criança seja orientada contra os conceitos familiares, contra os valores familiares, para justificar algo que nesta casa já está tramitando, que é a possibilidade do direito de uma criança é até 12 anos no Brasil, né? Ou mudou já? Criança no Brasil é até 12 anos, né? Então é disso que nós estamos falando. Então veja, eu não quero que o Estado patrocine a defesa ideológica, a defesa religiosa, a defesa moral contrária aos bons costumes, contrária à tradição da família. Portanto, o PDT vai orientar o voto sim, para evitar que esse tipo de situação aconteça no Brasil. Como vota a Solidariedade? Como vota o PSC? PSC, senhor presidente, pelo PSC, só para ler rapidamente aqui o artigo 9º. Os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação moral, sexual e religiosa que não esteja em desacordo com as convicções estabelecidas no âmbito familiar. Então, senhor presidente, essa esfera de inviolabilidade, onde o Estado não consegue alcançar, desagrada muita gente aqui. Muita gente aqui quer colocar pai contra filho via lei das palmadas. Muita gente aqui quer pregar, sim, ideologia nas escolas. E é, sim, bem-vindo, Alan Rick, o projeto Escola Sem Partido aqui nessa casa. Então, senhor presidente, o PSC se posiciona, sim, nessa questão por uma liberdade. Vamos garantir a liberdade às famílias para que elas ensinem os seus filhos o que é certo. Como vota o PCdoB, como vota o PROS, como vota o PPS, como vota o PV. Presidente, nesse apagar das luzes dessa comissão, eu quero cumprimentar mais uma vez o deputado Anderson Ferreira pelo grande trabalho que fez como propositor dessa matéria, cumprimentar o trabalho do deputado Diego Garcia e dessa presidência e de seus vice-presidentes que conduziram com maestria essa comissão. Falou-se aqui em período de obscurantismo, mas o período de maior obscurantismo que a humanidade já enfrentou não foi longe, não está longe. Aconteceu no século XX, nos regimes totalitários. Quando entes estatais chegavam nas famílias, por exemplo, na Polônia, ou pegamos em outros lugares, e disseram: vocês não sabem como criar seus filhos adequadamente, são uma raça degenerada. E vamos levar os seus filhos, lógico, os que tinham aparência nórdica, para que tenham uma educação segundo o que o Terceiro Reich colocava. Isso é obscurantismo. A família é que deve educar moralmente os seus filhos, a preservação, como bem já dito aqui, do pátrio poder. O Estado deve atuar de uma maneira subsidiária e protegendo o direito da família. De qualquer outro modo, nós estamos diante de um totalitarismo. Me assusta ouvir atuações dessa maneira. Obrigado, senhor presidente. Votamos sim. Como vota o PHS? Senhor presidente, eu quero citar aqui um deputado, espero que ele não peça direito de resposta. Nobre deputado Anderson Ferreira, autor do projeto. Quando nós apresentamos uma proposição nessa casa, ela tem um objetivo. Ela pode ser rejeitada ou ela pode proporcionar um debate e, através desse debate, essa proposição ela pode ser amplamente discutida e nós podemos chegar ao texto que chegamos aqui. As afirmações de que nós fizemos esse trabalho às escondidas, todos nós sabemos que são falsas. O trabalho foi amplamente debatido e discutido. A respeito do artigo 9º, que está em discussão, eu faço apenas uma citação. Essa semana ainda tivemos uma audiência pública promovida pelo deputado Rogério Marinho, do PSDB, aqui nessa casa, onde os expositores trouxeram que nas escolas estão ensinando às nossas crianças uma historinha de 3 estrelas, onde apresentam uma estrelinha para a criança e pedem para a criança desenhar, diante da historinha de 3 estrelas, que número caberia ali dentro da estrelinha.
onde estão ensinando as nossas crianças, estão sendo distribuídas cartilhas em todo o Brasil, orientando as crianças a como se masturbar corretamente. Esse é um dos motivos de nós termos feito o trabalho e assegurado esse direito aos pais, de poderem educar sexual, moral e religiosamente, conforme as suas convicções. Portanto, senhor presidente, o PHS orienta o voto pela manutenção do texto conforme ele está. PTN. Senhor presidente, que total desprezo pelo magistério brasileiro. Eu sairei desta comissão hoje, senhor presidente, para ir em todos os sindicatos de professores para falar desse artigo 9º. Esse artigo 9º é uma armadilha para futuras responsabilizações de professores por suposta doutrinação. Senhor presidente, esse artigo vai contra a LDB. A escola, senhor presidente, é o local do pluralismo de ideias. A escola é o lugar de concepções pedagógicas diferentes. Quem quer trazer madraças para o Brasil, senhor presidente, tem que fazer lei de mordaça do professor. Os professores brasileiros vão saber deste desprezo que este artigo 9º traz a eles. E dizer que os professores brasileiros estão ensinando nas escolas crianças se masturbarem. Que absurdo, meu Deus. É por isso que este país apresenta esses índices deprimentes na educação, senhor presidente. Voto não e vou, senhor presidente. Não vai ser uma coisa apócrifa, como fizeram comigo, com Vossa Excelência, deputada Érica, e com Vossa Excelência, deputado Glauber, colocando nossos retratos na internet. Não vou colocar o retrato de ninguém, porque cada um vota segundo a sua consciência. Agora, esse artigo 9º, o professorado brasileiro vai ter conhecimento. Okay. Como vota o PR? Senhor presidente, eu quero, antes, agradecer. Já estamos aí já finalizando praticamente essa etapa dentro da comissão especial. E eu quero agradecer a todos os meus pares aqui, a cada parlamentar, ao relator do nosso projeto, né? E quando eu chamo nosso, é de todos aqueles que defendem a família tradicional, todos aqueles que defendem e não excluem as famílias brasileiras. Eu quero deixar aqui mais uma vez o agradecimento, parabenizando o Diego, o nosso Diego Garcia, o nosso relator, que abrilhantou esse projeto, aprimorando ainda mais uma ideia que nós tivemos na legislatura passada, e essa luta já vem por alguns anos, e eu me sinto até emocionado de poder ver que estamos agora a um passo de levar esse projeto, que eu tenho certeza que seguiria para o Senado, mas aí há uma brecha regimental que pode ser recorrida ao plenário da Casa. Então, que possamos ir ao plenário. Que venha o plenário. Que venha o plenário. Okay. E que venha a nossa vitória também. E o PR vota sim. PMN, PRP, PSDC, PEM, PTC, PRTB. Agora, o PSOL tem o seu encaminhamento por 1 minuto. Gostaria de solicitar que nesse 1 minuto de encaminhamento do PSOL fosse exibido, demonstrando o espírito plural de Vossa Excelência, um vídeo. É possível? Antes de responder Vossa Excelência, eu quero agradecer a gentileza do presidente dessa comissão, deputado Sóstenes Cavalcante, que com equilíbrio, com gentileza, conduziu essa comissão, fazendo com que todos que compõem a liderança dessa comissão participassem. Isso nessa casa não é algo comum. Portanto, como diz a palavra, a quem honra, honra. Agradecer ao Diego Garcia, que com muita abertura deu possibilidade a quem quisesse falar,
e enriquecer o seu relatório, que sem dúvida nenhuma é uma belíssima peça legislativa que nós estamos votando aqui. E para encerrar, eu queria dizer a Vossas Excelências que eu estou aqui há 5 mandatos. E me chamou a atenção uma palavra da deputada Érica Cocai sobre o tempo, e também do deputado Bacelar sobre o tempo, que cada tempo tem a sua particularidade, até no que diz o conceito legislativo. É verdade. Em 1999 eu cheguei aqui. Sabe por que a gente lutava nessa casa? Para não deixar que essa casa aprovasse casamento de pessoas do mesmo sexo. E o STF respeitava essa casa e não fazia de forma nenhuma o deboche que fez quando de forma judicial atropelou o legislativo e impôs à sociedade brasileira um direito de império que o juiz tem de fazer o que ele quiser. Hoje nós estamos em Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Já citaram tanta Bíblia aqui, o pessoal citou, todo mundo citou, me acho no direito de citar. Há tempo para tudo. O tempo é de um estatuto novo para a família brasileira. Muito obrigado. Senhor presidente, uma questão de ordem. Obrigado ao nobre deputado Senhor Silas presidente, Câmara, que almoçou e lanchou aqui, porque não teve tempo de fazê-lo, e por cortesia fiz questão de estar embaixo, sendo presidido